Fala aí, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal Santos. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar o paquímetro, uma ferramenta muito importante no seu dia a dia na oficina. Então, pessoal, a gente vai começar aí como utilizar o paquímetro, né? Só que para isso a gente precisa conhecer o instrumento, para que ele serve e qual a sua utilização no nosso dia a dia. Aí a gente tem aí, ó, o paquímetro é um instrumento de medição direta linear, conhecida também como calibre ou cursor. Aí a gente está conhecendo o instrumento, a gente vai dar uma volta aí, ó, para a gente conhecer todo o instrumento, para depois a gente aprender a fazer a leitura. Eu tenho aqui, ó, nessas orelhas aqui, ó, para que servem essas orelhas? Elas servem para fazer a medição interna ou alguma face de ressalto. Aqui as orelhas. No instrumento aqui, ó, eu tenho os parafusos de regulagem da folga, que ele vai pegar, ó, aqui, ó, nessa parte superior do paquímetro. Esses dois parafusinhos pequenos aqui é para me regular a folga dele, tá? Dentro a ele, aqui, ó, aqui dentro, a gente tem a mola de regulagem da folga. Isso aqui eu não vou estar mostrando para vocês, o paquímetro está montado. Eu tenho aqui, ó, o parafuso de fixação. Ó, isso aqui é um parafuso, ó, de fixação, que toda vez que eu for fazer uma medida, eu vou fixar ele com aperto bem suave. Já aqui, ó, eu tenho a vareta, que eu vou fazer a medição de profundidade, ó. Essa aqui é a vareta que eu vou fazer a medição para profundidade. Aqui na parte final do paquímetro, ó, eu tenho o encosto guia, ó. E esse mesmo encosto guia, ele vai ser a face para medição de profundidade, ó. Encosto guia, e essa outra parte aqui, ó, é onde eu vou estar fazendo a de batente para medição de profundidade, é a face. Já nessa parte aqui, ó, eu tenho os bicos do paquímetro, ó. Aqui são os bicos. Eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui dos bicos, eu tenho a face de medição externa, nessa parte aqui, ó, do meio do bico. É onde eu vou estar fazendo a medição externa. Essa outra parte aqui, ó, toda, eu tenho o cursor, ó, do paquímetro. Essa outra escala aqui, ó, essa escala graduada que está aqui embaixo, é chamada de nônio. Essa parte aqui, ó, onde tem essa graduação, essa medida. Aqui eu tenho, ó, isso aqui é o impulsor, ó, onde eu vou estar trabalhando ele para me fazer a minha medição. E já aqui, ó, eu tenho a escala principal, que é essa escala aqui, ó, toda do paquímetro. Essa aqui é a escala principal, ó. Ele é construído de aço inoxidável, tratado termicamente, graduado em milímetros e em polegadas. A gente vai estar ensinando só para vocês aqui a utilização dele em milímetros. Então, rapaziada, esses conceitos que eu dei para vocês agora da utilização do paquímetro é muito bom para quem está no ramo de mecânica ou que está começando no ramo de mecânica. Isso aqui é uma ferramenta fundamental que o operador, em qualquer situação de medida, não só em mecânica, ele tem que saber a utilização do paquímetro. Tá? Seguindo aí, o cursor do paquímetro, essa parte aqui, ó, ele tem uma graduação especial, que a gente chama de nônio ou vernier, e que permite leitura de décimos e centésimos de milímetros. Isso aí a gente vai estar avaliando à frente. Cuidados que eu tenho que ter com o meu instrumento.
É bom saber que alguns cuidados muito simples podem aumentar a vida útil do paquímetro, como evitar quedas. Isso aqui é um instrumento sensível. A gente não pode estar deixando o instrumento cair, que eu vou perder a aferição dele. Golpes, pancadas nas orelhas dele. E nunca usá-lo como chave de aperto. Tem muito mecânico aí que às vezes ele está na correria, precisando de uma chave de fenda, e o que ele faz? Ele utiliza essa haste de profundidade para parafusar. Não é o recomendado, a gente vai estragar o nosso instrumento. Antes da gente guardar, a gente tem que limpar ele e lubrificar nas partes que ele desliza com óleo fino. E manter os parafusos pressionadores ajustados de maneira que o cursor deslize. Esses parafusos aí são esses que eu mostrei para vocês anterior. Ele tem que estar ajustado de forma que não tenha folga no aparelho. E a gente nunca guardar ele travado. Deixar sempre esse parafuso aqui, ó, solto, de modo que ele deslize. Sistema de leitura. Ao fazer a leitura, duas situações podem ocorrer. Na primeira, o traço zero do cursor coincide com o traço da escala principal. Nesse caso, o valor da medida é dado em números inteiros. Como é que vai ocorrer isso aí? Eu tenho aqui, ó, o meu cursor, que esse zero dessa escala aqui, ó, esse zero aqui, quando ele coincidir com um número inteiro da escala de cima, aqui nessa situação eu tenho um número inteiro. Se vocês observarem aqui, ó, na figura aqui, a escala aqui do nônio, do cursor, ele coincidiu com o número de cima. Então, aí eu tenho um número inteiro. Aí, o que eu vou fazer? Cada traço dessa escala principal equivale a 1 milímetro. Então, eu vou vir aqui, ó, o zero coincidiu, ó, 10 milímetros, 11, 12, 13, 14, 15. Coincidiu com o número 15. Então, ali eu tenho uma medida de 15 milímetros. Eu vou simular aqui nesse meu paquímetro a mesma medida que está ali. Dessa forma aqui, ó, que está a medida do quadro. Essa aqui é a primeira situação que pode acontecer na medida do paquímetro. Aí a gente pode estar medindo aqui tanto medida interna quanto medida externa ou medida de profundidade. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Se eu for fazer uma medição de medida interna, eu vou utilizar aqui, ó, as orelhas. Ó, eu tenho um diâmetro interno aqui. Eu vou pegar, ó, as orelhas e vou abrir o instrumento. Ó. Vou abrir o instrumento. Vou abrir e vou fazer o travamento dele. Aqui eu vou estar fazendo uma medida interna. Ah, eu quero fazer uma medida externa. Eu vou utilizar essa parte aqui, ó, os bicos do paquímetro. Aqui eu estou fazendo uma medida externa. Ah, eu quero fazer uma medida de profundidade. Eu vou estar utilizando a vareta e vou ver aqui, ó. Aqui eu tenho um parafuso, que ele tem um furo no meio. Eu vou estar fazendo aqui a medida de profundidade, ó. Vou empurrar o cursor, vou travar aqui. Aqui eu vou estar fazendo a medida de profundidade. Para isso que eu vou estar utilizando o paquímetro. Seguindo aí, na segunda opção, o zero do cursor encontra-se entre dois traços da escala principal. Aqui, ó, ele já não coincidiu com a escala principal, que é a escala de cima.
Assim, o valor da medida é dado em milímetros, contado a zero, contado à esquerda do zero do vernier, e a coincidência do traço do vernier com o traço da escala principal. Então, eu vou ter que contar nessa escala aqui quantos traços passaram do zero, do cursor aqui, e eu vou ter que ver aqui qual traço coincidiu com o da escala principal. São duas situações. A gente já viu aí que duas situações ocorrem na leitura do paquímetro. Uma quando o zero do cursor coincide com qualquer número da escala principal, e outra quando ele passa um pouco da escala principal e coincide algum número da nossa escala aqui do nônio ou do vernier, que a gente vai estar fazendo a soma dessas duas medidas. Mas para isso aí, uma coisa muito importante, eu preciso saber qual é a precisão do meu instrumento. E o que é a minha precisão do meu instrumento? A precisão é a menor medida que o instrumento pode medir. Então, eu tenho que saber qual é a precisão do instrumento. Às vezes você pergunta à pessoa, sabe usar o paquímetro ou sabe usar um micrômetro? Ah, sei. Tá. Qual é a precisão do seu instrumento? Ele não sabe o que é a precisão. Então, a precisão é a menor medida e a gente tem que saber. Que eu posso pegar um micrômetro ou um paquímetro que tenha uma precisão diferente da outra e se eu não souber, eu vou estar fazendo uma leitura errada. Então, como é que eu vou fazer no paquímetro para me saber qual é a precisão? Para me saber a precisão do paquímetro é muito fácil. Basta eu pegar 1 milímetro, que é da escala principal, que cada traço desse aqui equivale a 1 milímetro, e eu vou dividir 1 milímetro pela quantidade de traços que eu tenho na escala do vernier. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 milímetro da escala principal, ó, 1 milímetro, ó, dividido pelo número de divisões que eu tenho aqui, ó. Quantas divisões eu tenho ali? Eu vou contar quantos tracinhos tem. Eu tenho 20 tracinhos ali. E eu vou dividir por 20. Então, eu tenho aí 1 dividido por 20, eu vou ter uma medida, uma precisão de 0,0 centésimos de milímetros. Então, esse instrumento aqui, que a gente está trabalhando, ele tem uma precisão de 5 centésimos. Então, para vocês observarem, esse instrumento aqui que a gente está trabalhando no quadro, a gente tem uma precisão de 5 centésimos, porque ele tem 20 divisões lá no nônio ou no vernier. Já esse aqui que está na minha mão, ó, eu já tenho outra precisão. Eu já tenho muito mais divisões na escala aqui do nônio ou do vernier. Eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 divisões no nônio. Aí basta eu fazer a mesma conta. Eu tenho 1 milímetro da escala principal dividido por 50 do nônio. O que vai dar? 1 dividido por 50, eu vou ter uma precisão do instrumento de 2 centésimos de milímetros. Então, rapaziada, aqui eu tenho, ó, a definição da precisão do instrumento. Aonde? Precisão, aqui, ó, é definida por UEF, tá? Unidade de escala fixa, e NDN é o número de divisões do nônio. Já aqui, ó, vocês podem observarem que eu mostrei para vocês um paquímetro de precisão de 5 centésimos, de 2 centésimos, e nós não temos aqui um paquímetro decimal. Basicamente, se você pegar um instrumento desse, o cálculo que você vai fazer para você achar a precisão é a mesma. Eu vou pegar 1 milímetro da escala principal e vou dividir pelo número de divisões aqui. Entendeu? Uma outra coisa também que vocês vão pegar é a maioria dos instrumentos, ele vem já com a precisão fixada aqui
no instrumento. Esse aqui não tem. Esse aqui eu tenho que fazer o cálculo. E outra coisa que vocês também podem observar, lá no final do paquímetro, ele tem o cálculo que você vai fazer. Ó, 1 dividido por 50, que vai me dar a precisão dele. Seguindo aí, a gente pode observar, na leitura desse instrumento que está aqui no quadro, observe que o traço coincidente é o quarto do vernier. Como a precisão desse paquímetro que nós estamos estudando aqui é de 5 centésimos, o que eu vou fazer? O que coincidiu foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu sei que a precisão dele é 5 centésimos, eu vou multiplicar esses 4 traços por 5 centésimos, que é a precisão do nosso instrumento. E vai ser 20 centésimos a leitura daqui. Ó. Ou seja, eu tenho aqui na escala principal, vou voltar lá atrás para vocês. Ó. Voltando aqui atrás, ó, a nossa leitura, na escala fixa, ele está ali, ó, passou do 16. Eu tenho ali 16 milímetros na escala fixa. Eu vou fazer isso aqui, para quem não tem muita experiência. Eu vou anotar os 16 milímetros na escala fixa, tá? 16 milímetros. E depois eu vou lá mexeu aí, Adel? Ah, tá aqui. Não, deixa comigo, cara. Ó, eu anotei aqui os 16 milímetros da escala fixa. Agora a gente vai lá para a escala móvel, onde coincidiu. Aqui coincidiu o quarto traço. Então, se eu sei que cada traço equivale a 5 centésimos, 5, 10, 15, 20 centésimos. Aí eu vou vir aqui e vou anotar 0,20 centésimos. Então, eu vou fazer a soma agora, porque duas situações podem ocorrer. 16,20 centésimos de milímetro é a minha conta. Assim que eu vou estar fazendo a medição do paquímetro. Então, eu vou fazer mais um exercício com vocês aqui. Tá? Se de repente vocês quiserem adquirir esse material, eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode estar adquirindo ele. E ali também tem toda a literatura de metrologia, paquímetro, micrômetro, súbito. Tá? Isso aí vai te ajudar muito no teu dia a dia. E a gente vai fazer só mais um aqui, para vocês pegarem um pouco mais de habilidade. Né? Já nessa medida aqui, eu observo que o zero do nônio vernier, ele passou dos 62 milímetros. Eu tenho aqui 60, 61, 62. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, anoto 62 milímetros. 62 milímetros, anoto. Essa é a primeira situação que pode ocorrer. E eu vou ver aqui, na escala do nônio ou vernier, qual número que coincidiu. Aqui coincidiu 5. Eu sei que a precisão desse instrumento é 5 centésimos. Eu vou pegar aqui, e vou ver quantos traços passou e vou fazer a multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 traços coincidiu. A precisão é 5 centésimos, eu vou multiplicar, eu vou ter 50 centésimos. Vou anotar aqui embaixo, 50 centésimos. E vou fazer a soma. 62 e 50 é a minha medição. Isso aqui é só para quem está criando habilidade. Depois que você criar a habilidade, você pega o instrumento ali, você soma a escala fixa com a escala móvel, e a medida é essa aí. E sempre está de olho na precisão do instrumento para você fazer a leitura. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.